A memória ancestral, ela são como muros infinitos. Não são infinitos, mas eles são tão... como vou dizer? É uma estrada de muros tão longa que parece infinita. E isso tudo está no nosso coração. Essa estrada está toda murada. No nosso coração, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente acha bonito ou feio, naquilo que a gente costuma pensar, ela delimita o nosso olhar. E é claro que se está no coração é porque antes está no cérebro, porque o cérebro é que comanda tudo. Eu venho aqui de novo, relutantemente. Hoje é 2 de dezembro de 2025. Eu venho falar sobre memória ancestral, sobre o meu autismo e a minha superdotação. Eu sou Melissa, eu tenho 44 anos, 44 terráqueos, 44 humanos. Sou escritora, uma contadora de histórias, tenho 8 obras publicadas, sou mãe solo, sou artista, tenho dupla condição, autismo nível 1 e superdotação. Sou cristã, uma pensadora, sou ex-decassegue, sou bacharel em Direito. E é isso. Hoje é um dia muito lindo mesmo, ensolarado, e eu gostaria que todas as coisas fossem tão lindas quanto está o dia de hoje, de verdade, do fundo do meu coração. Acredito que esse é um mundo invertido, mas eu quero falar sobre essa memória que eu percebi. Na verdade, já tenho percebido. As coisas são conforme você as percebe. Por isso muita coisa não é porque você não as percebeu. É o que Jesus fala. Hoje ele estava me mostrando da trave no olho. Meu Deus, era isso. Não acredito. Nossa, eu tirei uma passagem hoje, saiu a trave no olho. Olha, reconstrução das muralhas, não acredito. Neemias 3. Jesus. Não acredito. Uau, eu não sabia que ia gravar esse áudio. É muito estranho também, aliás, é tudo muito estranho, porque você vai fazer algo e você nem sabe que você vai fazer algo, mas já é certo que você vai fazer. Tanto que você já está recebendo instruções agora de algo que você vai fazer lá no futuro. Mas você não percebeu isso ainda, que os sinais estão sendo dados para você. E você vai fazer. Uau! Meu Deus! E aí... Mas quando é como se... Aí eu já estou falando de outra coisa, como se fosse um charge de fé. Porque todas as coisas estão cooperando, estão acontecendo ao mesmo tempo. Então não dá para parar para falar só de um assunto se tem outra coisa que eu estou percebendo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então as coisas elas são conforme a gente as percebe. Entendeu? Por exemplo, as pessoas falam sobre o autismo, ou pode-se falar sobre qualquer outra coisa, como o direito das mulheres.
Por que não existia antes o direito das mulheres ou o autismo? Agora que está existindo, não. Não é assim. Já existia, a gente não as percebia. Se você não percebe algo, esse algo não existe. Você pode ter uma pinta na cara, você não tem um espelho na tua cara, na tua casa. E ninguém nunca te falou também. E você nunca não percebeu, as pessoas também não perceberam. E aí? No dia que você compra um espelho, uma lâmpada que é mais potente, aí você percebe aquela pinta. E ela nasceu naquele dia? Não sei quando que nasceu aquela pinta. Já estava ali. Só que ela nasceu para você no dia que você percebeu. Entendeu? E aí, a visão que eu tenho é o seguinte, conforme tem algo que você vai fazer, tá ali naquele banquinho branco ali. Aí você já está recebendo sinais lá de trás. Só que conforme você está aproximando daquilo que você vai fazer, e talvez tenha um tempo limite para você fazer isso, aí você olha para trás e começa a perceber o porquê dos sinais disso ou daquilo. E aí você vai percebendo. E também vai sendo pressionado para que você chegue até esse banquinho branco, né, digamos. Porque às vezes eu sinto assim, é como um parto. Não é assim que nasce a criança, tem que fazer uma pressão para que ela nasça? Então, digamos, eu estou aqui, eu estou muito solta. Eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para a direita, só que eu não tenho só esquerda, frente e costas. Eu tenho noroeste, eu tenho sudeste, eu tenho vários ângulos, muitos ângulos, então assim, eu posso ir, só que tem um lugar específico, então sim, as coisas ao lado, todas, de trás, da esquerda, da frente, tudo vai ter que me pressionar, é quase como se fosse um abraço muito apertado. Esse abraço espiritual. Que fizesse essa pressão e te segurasse para você, as forças para a esquerda não vai nem para a direita, nem para trás, e nem para frente se for para desviar desse lugar. E aí você, quando estiver perto, vai ser conduzido até esse banquinho. É uma condução boa, porque é algo bom. Até esse lugar, que é teu, e que você tem que fazer algo que você tem que fazer. Só que esse muro que eu vi, ele não é bom, uma construção humana. Então, eu entendi o autismo com uma extrema ingenuidade e um furo no tempo de um ser que se lembra da criação. Eu fui criado por Deus, aí eu passei por uma evolução. E essa evolução me trouxe perspicácia. Essa perspicácia é a construção do bem com o mal, que você costura e arremata. Então, nós temos dois lados. O autista, ele costuma ter um lado só, então ele não consegue entender as pessoas. Que eu digo que os neurotípicos, eles têm a frente e eles têm as costas, ou a frente e o fundo. Eles têm um forro, que o autista não tem esse forro. Ele é inteiro, você virar ele de cabeça para baixo, você não acha o forro, porque ele não tem forro. Inclusive, essa é uma das histórias que eu estou escrevendo. Ele não tem esse forro. E aí, quando ele lida com o forro das pessoas, ele se atemoriza, né? Isso depende da construção. Por exemplo, o autista, ele pode ser extremamente ressabiado ou pode ser extremamente confiante. É um problema. Eu acho que depende da construção que ele teve.
E eu acho que depende muito de como ele foi amado pela mãe. As primeiras experiências ali com a família, na escola, com os amiguinhos, priminhos. Então, se ele se sentiu muito acolhido ali pela mãe, e aí ele foi sendo amado, ele pode ser daquela pessoa que diz que não existe mal no mundo. Ele pode ser, a ingenuidade dele é de só existe o bem, o mal não existe. Isso é um perigo, né? Uma pessoa solta no mundo assim, que não acredita que existe o mal, realmente é perigoso. Porque a hora que descobrir pode ser até fatal, né? E tem aquele autista que é mais como eu. Um dia apanhava, então acha que todo mundo é mal. E o que é difícil também, porque daí você, mesmo quando você gosta, você desgosta, você evita, você, enfim, por causa dos traumas, né? Eu vou falar sobre homem e mulher. Eu vou falar sobre a maneira como se olha para a mulher e para o homem de uma forma diferente, porque há esses muros que construíram o que a gente acha bonito ou feio. Eu não vou falar tudo aqui o que eu penso, porque eu acredito que vocês não estão preparados para ouvir o que eu tenho para falar. Então, sempre eu falo só uma parte. E é ó que eu estou tendo coragem de falar isso. Mas não dá. Enfim, aos poucos eu vou soltando as coisas, né? Eu sei que a gente pensa, que a gente gosta e desgosta, que a gente tem um histórico, que nem o Google tem histórico, o seu YouTube tem histórico, o seu computador tem um histórico. Apenas aquilo que você vivenciou. Esse seria o plausível, o lógico, que você tivesse um histórico, apenas aquilo que você acessou, que você viu, que você pisou, que você sentiu, que você tomou, que você comeu. Mas e aí se eu dissesse que não? Você nem esteve lá, você nem viveu, foi isso que eu percebi agora. Eu nem vivi, eu nem estive lá. E por que esse histórico? No caso do meu cérebro, é um cérebro resistente. A neurodivergência torna o seu cérebro resistente à manipulação. O que é manipulação? É o fator principal da sociedade, é o fator principal, é a cópia. É o fator principal do cativeiro. Se você não estar aberto à manipulação, você vai ter resistência ao cativeiro. É como um animal. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é como uma outra espécie. Então você compra 2 cavalos, um é resistente à manipulação, o outro não. Quem que é mais fácil de domar? Quem que vai conviver melhor ali com você? Aquele que não é resistente. Então, o meu cérebro, ele é resistente à manipulação. Então, eu digo que ele nem cavalo não é, ele é uma zebra. Ninguém senta nele. Ninguém senta nele. Porque o meu cérebro derruba e morde e foge. Então é mais ou menos assim. Só que eu tenho 2 lados. Autismo, que é esse lado zebra. Só que tem a superdotação.
essa sim, infelizmente, você consegue domar. Porque ela tem um avanço muito bom, que é o que me dá a capacidade de escrever livros, de estar aqui falando com vocês, de enfrentar os meus medos. Muito bom, muita coisa que a superdotação me ajuda. Mas ela me obriga à adaptação para que eu consiga conviver com as pessoas. Então, muitas vezes, eu não só sofri calada por culpa das pessoas, mas porque eu me obriguei a isso. A gente não sofre calado só porque as pessoas são más, mas porque a gente se obriga a isso. Então, tem um lado de nós, e a superdotação, ela não é nenhuma neurotipicidade, não é. Mas é porque eu tenho a impressão que é um carro que passou da neurotipicidade. Ele, sabe? Como se é isso que eu estou vendo, eu vou falar para vocês a visão. Sempre vejo uma visão. Então, assim, eu tinha que parar nessa cafeteria aqui. O autismo, ele está lá atrás, lá na mata, que é a primitividade. E aí a neurotipicidade está aqui no café, na cidade. Aí eu sou autista, que é essa primitividade. Estou aqui na floresta. E aí eu falo assim, vamos lá pro café. Vamos ser neurotípico. E aí a superdotação, ela entra no carro, né? Porque a superdotação, ela se acha, né? Então ela pega, entra no carro e ela fala, vamos. Só que ela é exagerada. A superdotação é um lado exagerado, ele faz um monte, e acontece. Ela é assim. Esse lado meu. Então ela entra no carro e ela faz Cara, era pra você parar lá no café. O que aconteceu? Você foi embora lá na frente. Então, esse cérebro, ele não para no lugar onde ele não para. Para aí, pelo amor de Deus. As pessoas perceberam as coisas até aqui. Por que você tem que ir para frente? Não, para aí. Não consegue. Então, o autismo, ele fica lá atrás e a superdotação, ela vai lá na frente. E aí eu tenho esses dois lados e a gente se conversa e a gente se entende. Entendeu? É bem difícil de entender. Hoje eu estou entendendo. Que eu tenho momentos que eu tenho que ir e tem momentos que eu sou como um bichinho acuado. Então, assim, é bem complicado. Mas é bom, eu gosto. Então, assim, eu nunca estou no meio termo. Por isso que eu sou 880. Ou é gelado ou é quente. Morno, não. Não gosto de morno. Eu sou muito intensa. Aí, eu estava pensando o seguinte. Agora de manhã eu estava pensando sobre os bastardos. Só que a minha visão, ela não foi para os bastardos. Isso que é estranho. E agora eu estou pensando, meu Deus. Mas é como se existisse um tipo de bastardo que ele não é bastardo. E aí eu vou falar para vocês que eu estava vendo o seguinte, os casamentos que tinham antigamente, que os homens tinham várias mulheres, então eles tinham vários filhos. Então, assim, tinha uma casa, e dentro dessa casa, geralmente só tem uma mulher, não é? É você e o seu marido. Não. Aí chega uma segunda, terceira, quarta, conforme ele vai prosperando, e para ele, quando ele tem uma segunda mulher, se faz a festa. Por quê? Você entende que isso significa que ele é mais homem, ele é mais macho, e não só porque ele
consegue, tem não só pelo poder sexual, mas também pelo poder financeiro, porque sustentar 2 mulheres e outra, eles não sustentavam assim, eles tinham que dar joias, eles tinham que dar tecidos finos, enfim, havia todo, entendeu? Não era como hoje, né? Não era como hoje. O homem, ele tinha a cobrança dele manter aquelas mulheres, entendeu? Porque elas significavam para ele poder e não fraqueza. Hoje, se um homem tem uma mulher, ele é considerado fraco. Então, quando ele casa, ele é considerado um homem abatido. Antigamente, não. Ele casou, ele é um homem forte, porque ele vai sustentar uma família. E aí ele tinha uma segunda mulher e conforme nasce um filho, as pessoas começam a ver ele como um homem mais forte ainda. Nossa! Daí nasce um segundo mais forte, um terceiro. Aí você entende por que os homens tinham tantos filhos. Por que eu vou colocar os homens por enquanto, depois você vai ver que eu vou colocar a visão das mulheres. Calma aí. Porque eu preciso mexer no vespeiro. A minha intenção sempre é mexer no vespeiro. Eu sempre penso comigo, Melissa, você está mexendo no vespeiro. Bom, vamos mexer um pouquinho, né? Aí esses homens, eles vão tendo mais filhos. É claro que quando nasce um homem, o menino é o que ele quer, o menino. Ele não quer a menina, porque o menino é elegido como sexo forte. E tem razão. Deus fez ele para ser forte. Só que Deus fez ele forte, quer dizer, ele tem uma substância ali que é a testosterona, com uma razão. Tudo na natureza tem uma razão. E esse homem é fruto da natureza. E ele é feito forte para carregar essa mulher. Ele é feito forte para proteger essa mulher, para cuidar dessa mulher. Entendeu? Só que aí há uma distorção, se entende errado, que ela é fraca. Não é? Ela não é fraca. Ela é forte de uma outra maneira. Ela é feita mais frágil de propósito. Porque ele foi feito mais forte. É como, sei lá, imagina um carro. Não tem a parte de baixo, né, que sustenta as pessoas que vão entrar ali, e a parte de cima. Então, é tudo muito engendrado, tudo muito pensado. Mas não dessa maneira lógica, né? Mas sim, é um que complementa o outro. Aí ele vai tendo vários filhos. E aí nascem os filhos, geralmente primeiro da primeira mulher, e depois vem e nascem os filhos da segunda esposa. E ele sempre, o caráter dele nunca é questionado, né? A estima dele entre as pessoas sempre só aumenta, entendeu? Sempre só aumenta. Tá me vindo à mente Jó. Jó é diferente. Jó ele vai perdendo a família, o dinheiro, vai morrendo. Mas esse que vai multiplicando, as esposas, os filhos, a família, o caráter dele, a estima dele só aumenta. E o que seriam esses bastardos que são bastardos e não são? Que são os filhos da segunda esposa, a terceira esposa, a quarta esposa, a quinta esposa,
Aí por diante. Os filhos das concubinas. Eu não sei como que era no harém. Eu não sei se havia abortos, enfim, eu acredito que sim. Mas então porque assim, tem um outro tipo de bastardo, eu acho que não é outro tipo. Não é outro tipo. Porque eu acho que tem aqueles bastardos que eles nem chegavam a nascer, a barriga nem chegava a crescer. Que são os bastardos frutos de estupro, né? De relações proibidas. Agora, aqueles que nascem dentro do casamento, da casa, que são filhos da segunda esposa por diante de concubinas, eles são bastardos, mas dentro do casamento, é outro tipo. Não sei se você entende. Então, assim, havia uma hierarquia entre os filhos. Mas esse homem, não importa. O caráter dele, a estima dele entre as pessoas sempre só crescia. E a mulher? E a mulher? Só que isso eu estou falando do passado. Será que isso... Você viveu isso? Você viu a sua mãe foi a segunda esposa, a terceira? Foi? Seu pai foi assim? Teve concubinas, várias esposas? Nós não vimos isso. Isso não faz parte, isso é muito antigo. Só que hoje eu pensei o seguinte, se isso é tão antigo, por que isso está presente na minha boca, no meu paladar, nos meus olhos, no meu nariz, na maneira como eu vejo e sinto as coisas, do que eu acho bonito ou feio? Eu vou explicar para vocês. Aí que eu pensei, uau, a memória ancestral, você não precisa ter vivido ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim o tempo inteiro. Quer dizer, tudo que eles erraram no passado está dentro de mim. Me manipulando o tempo inteiro, dizendo para mim, acha isso feio, acha isso bonito. Uau! Não precisa alguém falar, ache feio, ache bonito. Eu já acho. Esses muros estão dentro de mim. E ali, por isso que fala em Neemias 3, reconstrução de muros. Aí, a mulher, né? A mulher, ela tinha uma reputação, um caráter e como um frasco de perfume muito sensível, muito precioso, mas muito frágil. Depois eu vou falar sobre outros aspectos também. Mas aí esse perfume, ele tinha que ser colocado, esse frasco, dentro do casamento. Aí se colocava dentro do casamento, uau, né? Ela já tinha um valor antes, mas quando ela casa, se confirma o valor dela. Se ela se casa como primeira esposa, ela tem um valor. Como segunda, o valor dela diminui. Porque ela vai ter filhos que são bastardos dentro do casamento. Mas, se ela não se casa e ela tem um filho, meu Deus, o frasco quebra. Quebrou. Possível. Aí o valor dela vai lá no chão, caiu. E o dele? Impossível. Não tem como diminuir o valor dele. Ele engravidou uma mulher lá fora, não tem.
Não tem como, não diminui o valor. Mas isso é uma construção mental e lógica que fizeram ao longo da história. Eles vivenciaram as coisas assim e olha que estranho, eu estou em 2025 e isso quer invadir a minha mente. Mas eu não permito porque eu tenho resistência, vocês não têm. Isso está dentro da cabeça de vocês. Então, vocês podem ver que ninguém fala. Ai, o fulano, nossa, teve um filho aqui, outro ali, outro ali. O homem, ele nunca fica mal falado. E conforme o tempo passa, o valor dele só agrega, só aumenta. Conforme ele envelhece. A mulher não. Ela vai decaindo do valor dela. Nossa, era tão bonitinha, era tão jovem, né? E aí vai decaindo. Ele não, ele vai se tornando sábio, ele vai... Mas isso é uma construção desses muros que está em nós. Isso que eu tô falando para vocês é uma coisa que a minha mãe me disse quando eu era criança. Ela me disse: Melissa, um homem ou a mulher podem andar numa estrada. Se ele cair, da mesma maneira que ele está, ele se levanta e continua. Ela não. Nunca mais ela se levanta. Por causa disso. Dessa construção do que nós fizemos da mulher e do que nós fizemos com o homem. Entendeu? Então, eu sempre digo mulheres contra mulheres, porque as mulheres são contra as mulheres. Não é apenas os homens que são contra as mulheres. São as mulheres que são contra as mulheres e que pesam muito. Entendeu? E o que eu achei mais estranho é que a memória ancestral, ela é como se fosse um veneno, é como se fosse uma forma, e essa trave no olho, ela está em nós. Eu não vou dizer que ela não está em mim, eu acho que ela esteve. Eu acho que, e vejo que foi de bastante valia para mim ter engravidado sem casar. Porque eu sempre me lembro agora eu estou lembrando que eu pensava, não exatamente igual, mas de modo semelhante. Sem inocentar a promiscuidade, né? Então, acho que as pessoas, as mulheres, devem buscar a santidade. E não pensar, porque eu não sou mais virgem, não sou mais mocinha, agora o mundo é meu, né? Não é assim, né? Eu acho que a mulher deve se cuidar, então não... Mas eu sempre vi as coisas tendo como foco a mulher, então eu vi ela muito grande. É como se fosse uma lanterna, você pega de baixo para cima e ilumina na cara dessa mulher. E o homem não está iluminado, ele fica na sombra, então ele não aparece. Então eu lembro de pensar o seguinte: tem uma mulher que ficou grávida. Ficou grávida sem casar. E aí essa minha lanterna iluminava bem na cara dela. E eu esquecia dele. Só que eu esquecia sem querer, não era proposital. Aliás, eu sempre fazia isso. A minha lanterna só iluminava as mulheres.
Então eu sempre cobrava delas, o que você está fazendo, não sei o quê. E eu esquecia, e não era de propósito, mas é meio que proposital isso, e histórico. Você esquece de perguntar, e ele, o que ele está fazendo? Será que ele está fazendo o papel dele? A função dele? Qual é a culpa dele? Entendeu? Que é o que acontece no apedrejamento daquela mulher. A lanterna, ela vai bem na cara dela, olha o que ela fez. E ninguém pergunta e vira a lanterna para o marido dela. E ele, o que ele fez? Vamos chamar esse marido? Porque não é um amante. Eu quero saber o marido dela, o que ele fez. Então, eu iluminava a cara das mulheres. E aí eu lembro que eu pensei assim, ela engravidou de propósito. Em nenhum momento eu pensei, e ele? Será que engravidou ela de propósito? Por que eu nunca pensei isso? Nunca passou pela... Eu acho que quando eu lembro que eu tive essa conversa, eu tinha 33 anos. A idade de Jesus. Cometendo pecados, né? Julgando as pessoas. E aí, um salvando o mundo, a outra condenando, né? Que lindo, né? Enfim. Aí, mas é o tempo que a gente passa, né? Aí, nossa, fico até constrangida, sabe? Eu tinha 33 anos e claro que ao longo da minha vida eu vi várias mulheres ficando grávidas fora do casamento. E eu nunca me perguntei se algum homem engravidou alguma mulher de propósito. Era sempre elas que engravidavam de propósito. Nunca pensei que eles fariam algo assim. Nunca. Por quê? Porque não passa pela minha cabeça, sabe? É como, sei lá, você tem uma joalheria. E aí entrou naquele dia só um homem e uma mulher. E a joalheria foi roubada. Daí depois foi roubado, depois foi roubado. Em todos os casos, quando você vai para a polícia fazer o boletim de ocorrência, você esquece o homem de propósito e fala que naquele dia só teve uma mulher. E o homem não vai ser mencionado? Sempre é só ela. Enfim. Aí, a gente vê o seguinte. Ela roubou. Ela roubou sim. Mas, quer ver da mulher a ser apedrejada? Eu tenho aqui um pote cheio de giz de pastel. E aí, vou dizer pra vocês, essa joalheria é como se ela roubou um desse pitoquinho rosa. Ele roubou o pote inteiro. Ela roubou um. Esse roubou um, que essa joia significa a culpa dela. E ele tá com o pote inteiro da culpa. O que é esse um? Ela teve um amante. Ela se apaixonou por esse amante, ela estava se encontrando com esse amante. Alguma mulher ali desconfiou, a sogra, a vizinha, não sei. Mulher, geralmente que estava mais perto, viu ela muito alegre, e aí pegou no flagra. Trouxe ela para ser apedrejada. Só que... E o pote que foi roubado? Ninguém vai falar disso? Não, ele é perdoado. Ele não é só perdoado. O caráter dele, a reputação dele só melhora conforme ele enche o pote de pecado. Que são outras mulheres que ele tem além dela.
até abortos feitos. Que ninguém sabe, né? Então, a reputação dele só melhora, a dela não. Se a reputação dela cai, nunca mais é recuperada. Isso é um jogo desigual, mas não é Deus que constrói isso, é uma construção humana que está dentro de nós. Você entendeu? Por isso que as mulheres estão tão cansadas. Elas não são heroínas, elas são abatidas. Abatidas. Aliás, eu tenho uma personagem que ela é um nojo. Eu criei ela bem assim, nojenta mesmo. É do livro Mônica, né? Então, antes da Mônica, teve uma personagem que é a Dominique. O livro todo é para falar da Mônica, mas na verdade quem é forte mesmo é a Dominique, não a Mônica. A Mônica, ela chega ali para julgar as coisas, entendeu? Ela acha que ela sabe alguma coisa, que ela quer justiça, que ela não sabe nada, ela não viveu nada. E a Mônica, ela é abortista, ela participa de campanha, um monte de coisa. E ela é uma moça que teve uma vida mais confortável, com pai e mãe, e bem light, né? A vidinha dela bem leve, estudou, fez faculdade e tal. E ela participa de campanhas abortistas, ela faz todos aqueles movimentos, usa camiseta e ela se acha, né? E aí ela não sabe da história da avó dela, a Dominique. E a Dominique comeu o pão que o diabo amassou, né? E que é a mãe da Estrela, que é a mãe da Mônica. E a Dominique, ela passa por essa situação. E quando ela passa por uma situação de abuso continuado, tem uma personagem ali que é a esposa do abusador dela, que chama Magali, se não me engano. Que são muitos personagens. E eu lembro do momento que eu estava escrevendo a história. Então, vocês não sabem, eu não perco, porque eu escrevo através do sentimento. E aí, essa Magali é a que agenda com ela, de encontrar com a Dominique e resolver as coisas, porque a Dominique estava grávida. E a Dominique, quando ela vai encontrar com a esposa do abusador dela, ela pensa, nossa, ela se sente envergonhada, nossa, a esposa dele. É porque ela se sente culpada mesmo que ela não tenha culpa, entendeu? E aí, só que durante o trajeto, até a clínica de aborto, o que ela descobre? Não sei se é no trajeto ou depois, porque em algum momento o que acontece? A Dominique, ela tem uma crise. Depois que ela senta lá para fazer o procedimento, ela tem uma crise de arrependimento e ela sai correndo da clínica. E tem uma mulher ali que ela sempre faz aborto, então ela já tá, sei lá, quantos abortos que ela fez, sempre vai naquela clínica. Ela vê aquela mocinha e ela se vê naquela mocinha. E parece que bate o arrependimento nela também. E ela vai atrás do Dominique e vê uma senhora muito bem vestida, de alta sociedade, atrás da Dominique. E aí
ela escuta a conversa das duas. E aí, essa senhora fala para ela que ela já sabe de tudo, do que o marido dela faz, e que se ela pensa, né, que ela, enfim, ela fala um monte de coisa. E aí a Dominique fica assim, nossa, ela já sabe de tudo, e ela sempre faz isso, ela sempre traz as moças aqui para fazerem os abortos. Ela que cuida dessa parte, quer dizer, ela limpa a sujeira dele. Uau! Sabe, ela fica assim, meu Deus, que isso? Eu estou participando de uma coisa muito maior do que eu penso. Sabe assim? É uma coisa horrível. Mas aí realmente ela não faz o aborto, né? Porque depois vai nascer a estrela. Eu amo essa história, enfim, eu escrevi através da intuição e fui construindo os personagens e amando eles. Depois a Dominique, ela faz amizade com essa mulher, que tinha feito vários desses abortos e passa por um processo de arrependimento depois quando conhece a Dominique, né? Eu quero acrescentar, tipo, um final da história. A solução é convidar esse homem à santidade. Não que a mulher se torne como esse homem, que é o que está acontecendo hoje. Então, com a mulher, ela foi muito segurada, né? Então, se tinha na casa um filho e uma filha, solta o homem e segura a mulher. Por que segura a mulher? Porque, cara, se o frasco dela quebrar, acabou. Ela perdeu o valor, nunca mais. Ninguém mais vai querer ela, não pode ser reconstruído. Agora ele não, ele pode rolar na lama, ele pode fazer o que for. O valor dele só aumenta. Ele nunca vai perder o valor dele. Porque é como se ele fosse de plástico. Algo do tipo, nunca, entendeu? Ele sempre... Agora ela não, segura ela. Aí, hoje, por isso você entende o que essas mulheres estão fazendo, né? Que vivem uma liberdade sexual exagerada, vivem um casamento aberto, vivem algo que chamam de trisal, sei lá, enfim. O que elas estão fazendo? Se empoderando e querendo ser como os homens, muito promíscuas, muito abertas, dizendo serem maduras, na verdade estão apodrecidas, né? Elas estão querendo viver algo, olha só, de novo a memória ancestral. Elas estão querendo viver o que elas não viveram lá atrás. Então, uma pessoa machucada é uma pessoa que vai sair dando cabeçada por aí a hora que for abrir os portões. Abre os portões e sai que nem uma desembestada, fazendo tudo errado. Entendeu? É a mesma coisa, sei lá, uma pessoa, eu vejo assim, essa mulher passava sempre ali, fechada, não podia fazer nada, sempre observada, e daí você dá, sei lá, a possibilidade de abrir esses portões, ela sai cometendo todo tipo de loucura. Só que eu não estou falando mal da mulher, essas loucuras são loucuras que ele faz comumente, mas o valor dele não abaixa, só o dela. Então eu vejo que o valor dela continua diminuindo. Só que hoje ela tem a possibilidade de fazer isso sem ser condenada, sem que haja um direito penal que vá puni-la com morte.
por ela dormir com 2 homens, 3, 4, 5, por ela engravidar fora do casamento. Todas essas coisas que ela faz de errado, é isso que eu estou falando. Ele já faz há muito tempo. Ela começou a fazer agora. Não que ela não fizesse antes, mas como eu falei do pote. Ela fazia, não é nem 1%, ela fazia um trisco, ela já morria. Então não dava tempo dela fazer alguma coisa errada. Ela já morria, já era condenada. Ele não, ele ia fazer a vida toda dele. Olha a carga de pecado que ele tinha. E ele morria sem arrependimento. Agora, eu pergunto, ele ia para o céu? Não. Pecado sexual não vai para o céu. Sem arrependimento, não. Aliás, já ouvi muitos relatos. Muitos não, desculpa, alguns, poucos. Relato de Kemi que fala sobre isso. Pessoas com pecados sexuais que foram parar no inferno. Vai para o inferno mesmo. E então a mulher, ela está fazendo o caminho errado. Então eu vejo essa mulher dentro da casa, em vez dela ir para a rua, fala assim, ele está na rua, ele está bebendo, ele está me traindo, ele tem um harém, ele faz isso, ele faz aquilo, veja as coisas que ele faz de errado. E eu tô aqui, sozinha, esperando por ele. Às vezes ela estava sozinha, às vezes ela estava esperando com o filho no braço, com 2 filhos, com 3 filhos, ele vinha, engravidava ela, ia para a rua, engravidava ela, ia para a rua. E ela praticamente não tinha marido. Ele estava mais no harém, porque ele queria novidades. E não estar com a esposa que é a mesma todos os dias. Então, se ela colocava o nariz para fora de casa, todo mundo já falava, a esposa do fulano colocou o nariz para fora de casa, olha a fulana, mas ele, ninguém olhava ele. Porque esses lugares que ele ia, todo mundo já sabia, e isso agregava o valor dele, e não diminuía. Então, se ele tinha um harém, uau, é o fulano, dono do harém, ele é maravilhoso. Agora, ela, só de colocar o nariz para fora de casa, todo o olhar já se lançava sobre ela. E aí, digamos que essa mulher, ela peca. Porque, assim, a humanidade, por muito tempo, tinha casamentos que até hoje são. Esses casamentos abertos são casamentos de aparência, né? Então, um casal que criou uma amizade, não tem nem respeito um pelo outro, mas querem manter aquela estrutura, talvez porque haja até ganhos através desse casamento, através da influência. Enfim, sempre tem ganhos, né? Às vezes o casamento, ele tem ganhos, a união, a aceitação ali, no bairro, na cidade, no país, na profissão ali do casal, entendeu? Eles são, às vezes isso gera benefícios para eles. Então, e aí esses casamentos eram mantidos de estrutura. Ela vai, é isso que eu vejo, aquela mulher que foi apedrejada, ela botou o nariz para fora de casa, ela se apaixonou, ela pecou uma vez, puf, ela morreu, já foi apedrejada. Aí ele ficou viúvo, né? Aí ele vai continuar pecando todo o restante da vida dele. Hoje não. Então a gente peca e a gente não vai para o meio da praça para ser apedrejado. E aí a gente continua pecando. Só que o homem, ele faz muito melhor que a mulher.
Por quê, né? Ele lida melhor, por exemplo, com o sexo sem amor. Por que ele lida melhor? Para mim, está lá em Gênesis a resposta. Que fala que todo desejo da mulher será para o seu marido. E ele, não está escrito isso. Então é como se quando ele pecou, a memória dele e a própria sensibilidade dele de amá-la foi apagada. E olha só que estranho. Vou dizer uma coisa que eu tô vendo. Ela causou isso nele. Quando não foi ela que ofereceu o fruto para ele? Pois então, ela levou ele a pecar. Quando ele, como se ele tivesse mordido esse fruto, ele esqueceu o quanto que ele a ama. Ele esqueceu grande parte, não sei. 90%, 70%, não sei. Mas ele esqueceu. É muito difícil para um homem amar uma mulher e amá-la durante todas as fases da vida dela. Permanecer na velhice, na doença, na pobreza, sabe assim? A mulher, ela consegue com muito mais facilidade. Mas foi o castigo dela. Ele vai esquecer que ele te ama, ele vai esquecer, sabe, esse apreço, o valor que você tem para ele vai esquecer tudo. Vai esquecer. Que é o que ele tinha por ela, antes dela existir, ele já amava ela. Ele desejava ela, sim. É por isso que Deus, ali fala em Gênesis, não se achava essa mulher. Ele sentia falta dela. Por isso que Deus cria ela. Deus não cria as coisas à toa. Só que eu já falei isso para vocês. O ser mulher é o ser que mais sofreu depois das outras espécies, é claro. As outras espécies que mais sofreram na mão dos homens. Depois a mulher. Há crianças também, fetos, são esses que mais sofreram. Eu gosto de falar sobre eles. Mulheres, outras espécies, as crianças e os fetos, que são os seres mais frágeis. E aí, então, a solução é, em vez dela querer ser como ele, porque ela pensa assim, que ela está se valorizando quando ela se torna como homem. Não, ela está abandonando a cadeira dela para ocupar a dele. E quem que vai sentar nessa cadeira? Ninguém, vai ficar vazia? Quer dizer, a humanidade vai ter 2 homens. Não tem jeito, uma hora um vai ser extinto, que para mim é a mulher. Não tem espaço para 2 homens. É um homem ou uma mulher. Então, acho que a solução é o convite dele à santidade. Aliás, ele é o líder, então ele desequilibra ela. Tudo que ele faz de errado impacta ela. Essa lanterna tem que estar virada para ele, não para ela. Ele é o líder. Ele dirige o carro. Ele conduz. E se ele conduz mal, se ele se porta mal, a mulher vai se portar mal, os filhos vão se portar mal, tudo vai ser uma bagunça. Entendeu? E pior, as pessoas vão aplaudir ainda, que acontece com muitas famílias, que o homem é extremamente promíscuo, age, e todo mundo aplaude ainda. Porque, como eu falei, ele nunca perde o valor dele. Ainda é aplaudido. É isso, então,
que eu queria acrescentar para vocês. E tem uma solução, sim. A solução é que a mulher não deixe a sua cadeira, não desvalorize as características que Deus fez nela, que não são defeitos, são características para completar esse homem, e que ele tem que assumir as suas responsabilidades, as suas culpas, ter os seus arrependimentos, ser convidado à santidade. Ele tem que fazer o papel dele como homem, não exigir que ela seja 100% mulher, é isso que eu penso, e ela seja 50% homem, ou seja, ela tem que ser 150%, por isso ela é cansada. Então ela é cobrada para ser 100% mulher e mais 50% da parte dele. Então quando se diz que a mulher deve dividir as coisas com esse homem, o que ela vai fazer? Ela vai ser o 100% mulher, porque ele não vai fazer os 50% da parte dela. É ela que vai fazer os 50% da parte dele. Né? Então, digamos, eu estou vendo um homem e uma mulher saindo com a mochila pesada nas costas. E a mochila dela é pesada, né? Como mulher, como mãe. Aí, ele vem carregando a mochila dele. Em algum momento, ele olha para ela e fala assim: você pesa muito para mim. Ela vira para ele e fala: ah, é? Ele fala assim: eu acho que você tem que levar a metade dessa mochila que eu estou carregando, que eu não vou carregar sozinho isso aqui não. Eu acho que os tempos são outros. Daí eles param, ele abre a mochila dele e passa a metade do peso da mochila dele para a mochila dela, mas ela não passa a metade da mochila dela para ele. E aí assim ele segue com 50% e ela segue com 150%. Ou seja, 150 porque são duas mochilas, né? Então ela carrega a mochila dela, 100% dela e os 50% dele. E aí ele fala, isso, agora ela pensa, são direitos iguais. Né? Enfim, tem mais coisas que entram aí, mas que é sobre a mãe de pano e a mãe de arame também. Eu vou acrescentar o seguinte. Homem e mulher, eles sempre têm sido vistos de uma forma diferente quando eles erram, quando eles pecam. Até mesmo na Bíblia. Então, há uma grande exigência sobre o caráter da mulher. Isso não é um erro. Acontece que é como se fosse uma corda de medida. Digamos que tem uma medição na cintura. Não sei se vocês sabem, mas lá no Japão, por exemplo, eu passei por várias medições da saúde. E a gente ganha nota. E eu não sei como que isso impacta no trabalho. Mas, por exemplo, para eles, algumas empresas, para admitirem, você faz vários testes de saúde. Teste de sangue, enfim. E esse homem, essa mulher, é como se a corda dele fosse larga. Então, assim, não faz uma medição, né? Então, a cintura dele vai aumentando, 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 e vai criando aquela barriga, e digamos que essa barriga é uma barriga de pecado. E ela não, ela tem uma corda que sempre tem que estar medindo como que está esse caráter. Que inclusive tem até conselhos para como escolher uma boa esposa, ali na Bíblia. Mas não tem, eu acho que não tem conselhos de como escolher um bom marido. Porque todos são considerados bons. É sempre ela que é dividida entre esposa e prostituta. Ou ela é boa, extremamente boa, ou ela é extremamente má.
A verdade é que nós não somos nem um nem outro. Nós costumamos ser meio a meio. Então, quando você olha para uma mulher que errou, que pecou, você pensa que foi de propósito. Quando é o homem, você pensa que foi sem querer. Então, há uma grande diferença nisso. Então, ela sempre faz as coisas de propósito e ele sempre faz sem querer. Então, todas as explicações e o nosso olhar sobre homem e mulher é sempre assim. Ela fez de propósito. Ele, ai, coitadinho. É que a carne é fraca, ele foi levado, ele foi manipulado, ele levou um golpe. Coitado. Entendeu? E é sempre essa a nossa visão. Agora, fatos são fatos. Então, nós temos 2 pecados. E pode ser que, por exemplo, os 2 tenham errado. Os 2, sei lá, estavam passando na rua, tinha um buraco, pá, caíram. Entendeu? Só que, se tinha um buraco na rua e eles caíram, paf, e os 2 caíram juntos, ela sai do buraco, e as pessoas falando que ela caiu de propósito e ela empurrou ele pro buraco. Mas de repente, os 2 vacilaram e caíram, entendeu? Mas sempre essa visão que se tem sobre homem e mulher. Às vezes ele lança ela no buraco de propósito. Às vezes ela lança ele? Sim, às vezes também. Mas independente se ele lança ela no buraco, quando ela sair do buraco e ele também, o que vai ser dito? Que foi ela que levou ele pro buraco. Mesmo que tenha sido ele, porque ele sempre é o que eu chamo de café com leite. Ele é sempre tratado como a vítima. Entendeu? E a lanterna, essa corda, tá sempre nela. Ela sempre é julgada. Ele não. Ele nunca perde o valor dele, sempre só acrescenta. Então, conforme ele peca, ele é mais homem. Conforme ela peca, ela é menos mulher. É mais ou menos assim. Só que a visão de Deus é pecado. E claro que Deus vê as coisas. Se ambos caíram, erraram, tem um peso. Se um levou o outro a pecar, tem um outro peso. E quem foi, Deus sabe. E como foi, e se houve arrependimento, tudo isso porque o arrependimento ele lava. Ele lava e exige um novo comportamento, que é vai e não peques mais. Enfim, tudo isso só quem vê é Deus, porque só Deus estava lá no momento. Enfim, eu acho importante trazer essas coisas para vocês, porque as coisas, elas são essas traves no olho, entendeu? Que a gente não percebe. E por que é importante falar sobre isso? Por que trazer à tona isso? Porque a falta da percepção do pecado do homem vai levar ele para o inferno. Então, o inferno ele vai se encher dos 2. Então, por exemplo, se o julgamento social, o julgamento das pessoas por cima da mulher faz com que ela cometa menos pecados, porque ela sabe que ela está... Qualquer coisa que ela fizer, ela vai ser julgada, então ela vai querer cometer menos pecados, porque ela precisa
das pessoas, né? Então, a mulher vai se policiar mais. Primeiro que o coração dela deseja o marido, que é o que está lá. Ou seja, ela não se esqueceu dele. Quando ela mordeu o fruto, ela não esqueceu o quanto ela ama esse marido. Ele é que esqueceu dela. Ele esqueceu dele, do papel dele, por isso que ele é sempre responsável. Sempre. Ela ali na família, infelizmente, ela que vai ter que ficar lembrando ele do que ele tem que fazer. Ele esquece, né? Esquece datas, esquece de ser fiel, esquece de ser responsável, esquece de pagar as contas, esquece tudo. Ela tem que ficar lembrando. Então, é assim, quando você sabe que tem muita gente olhando para você, você vai se policiar, principalmente se você não pode perder o teu valor. Então, ela se policia, só que é ruim para ela, só que o céu se garante mais para ela do que para ele. Então, se você diz pro teu filho assim, vai filho, namora, faz isso, faz aquilo. Filha, você não pode, ele é menino, você é menina. O que você está fazendo? Você está garantindo o céu para ela e empurrando ele pro inferno. Essa é a verdade. Pode ser que a vida toda ela fique assim, caramba, ele pode tudo, eu não posso nada. Mas ele está podendo as coisas que ele vai ganhar o ingresso para o inferno. Ou seja, ela não deveria querer essas coisas, entendeu? No fundo, a cobrança desse pai por cima dela tá garantindo o céu para ela. Entendeu? E depois vai ser mais difícil para ele ter que se desapegar de todas essas coisas, porque assim, o pecado, ele se torna um animal de estimação, né? Você cria amor por ele. E ele dá a impressão que ele faz bem. Então, ele vai comendo assim por dentro, a pessoa não percebe. Então, acho que algumas coisas que são proibidas para nós, muito bem que foram. E aí eu vejo isso, que o olhar que observa esses dois é um olhar distorcido, entendeu? É um olhar sempre distorcido das coisas. Isso acontece bastante, né? Pode acontecer assim. Sei lá, a mulher está em casa, o marido está na zona. Já que ela não consegue tirar ele de lá para trazer ele para casa, ela vai para lá. Entendeu? Se o marido está no bar, ela está em casa. Já que ela não consegue tirar o marido do bar, ela vai para o bar. Se o marido está na prostituição, na promiscuidade, ela não consegue tirar ele, ela vai. Então a mulher, ela começa a ter acesso às coisas que ele sempre teve, desde o pecado. Já que ela não consegue, como se fosse inverter a cabeça dele. Que a santidade, ela faz isso, né? Ela inverte a nossa mente. A gente passa a pensar de uma outra forma, mais parecida com a nossa criação lá no Éden. Então, às vezes as pessoas fazem isso. Às vezes a mulher lá bem novinha tem uma decepção, ou casa cedo. Às vezes ela é traída, sabe? Muitas coisas ruins acontecem. E o que ela faz? Ou ela vira muito promíscua, ou às vezes ela até deixa de gostar de homem e passa a gostar de mulher.
Também acontece. Mas é uma confusão na mente dela. Então, muitas vezes, ela faz isso. E isso acontece bastante. Pode ter certeza. E tem outra coisa. Por exemplo, o homem que é viúvo, ninguém fica olhando para ele, se ele vai se casar de novo ou não. Mas a viúva é mirada, tanto que Paulo fala. Então a mulher viúva, ela fica repetindo o tempo inteiro: eu não vou me casar de novo, eu não vou me casar de novo, eu não quero isso, eu não quero isso. Eu não sei se ela fala porque realmente ela não quer, ou ela fala para convencer a cabeça dela de que ela não quer. Eu acho o seguinte: quando a gente não quer alguma coisa, a gente não fica falando. Se você fica falando, é porque você fica pensando naquilo. E eu acho que a mulher separada é a mesma coisa. O marido traiu essa mulher. Já tem outra, uma segunda, uma terceira, quarta, quinta. E às vezes uma mulher que teve um relacionamento estável, com filhos, casou, e o marido saiu de casa, às vezes ela também. Ela fala para ela não, ela fala para as pessoas ouvirem que ela não quer mais ninguém, que não sei o que, porque isso vem de um preconceito, que é essa estrada de muros lá atrás que diz: uma mulher não pode ter um segundo homem, porque senão ela é levada para o meio da praça para ser apedrejada. Então é como se ela tivesse que conservar aquele primeiro homem para sempre. Que ela é de um homem só. Agora ele não. Ele foi feito para a promiscuidade. E a promiscuidade eleva ele na sua masculinidade, como uma escada, que ele vai subindo, subindo. Mas já viu, a hora que cai também, né? Então, não há esse juízo de valor. Eu acredito que Deus não tem esse juízo de valor, de quantidade. Eu acho que o juízo de valor de Deus são duas coisas: arrependimento e presença de amor. Eu acredito que isso. Então a mulher, ela sempre se cobra, estar dentro dessa corda que as pessoas estão o tempo inteiro medindo ela, mas o homem não. A corda dele não tem nem corda para ele, entendeu? Mas a mulher sim, o tempo inteiro. Então onde ela chega, ela está sendo medida. E a chance dela é uma só. Acabou. Então depois, a mulher, ela assim, também eu acho que ela é vista, por exemplo, a vida sexual dela. Vida sexual, às vezes até a vida profissional, ela é vista como uma pessoa... É estranho isso, eu tô falando isso que eu já percebi. Então, por exemplo, ela... É como se em algum momento acabasse a tinta da caneta dela. A dele nunca acaba. Além dele nunca ser cobrado, nunca ser medido, ela ter que levar a metade do fardo dele, ela é julgada como se em algum momento a carga da caneta dela acabasse. Então, por exemplo, quando até ela ter os filhos, é como se ela tivesse a chance dela de reinar. Depois, acabou. Parece que ela vai ser sempre coadjuvante. Então, ela vai estar por trás, ali,
Não vai aparecer. Acabou a luta dela. Então, eu digo isso porque eu experienciei isso. Então, eu ouvi muito as pessoas dizendo, eu acho que agora você deveria viver só para sua filha. Então, é como se lá quando minha filha nasceu, eu tivesse morrido. Aí enterrou e deixa lá enterrado. Principalmente quando você não é casada. Então aí sim que enterra e deixa lá. Assim a viúva também. Então enterra e deixa lá. Ela morreu junto com o marido. Não sei se vocês sabem que era costume as viúvas se jogarem. Elas queriam ser enterradas junto com o marido. Por isso, por causa do julgamento. Ela era considerada uma pessoa morta. Então ela não poderia. Sim, muitas casavam, mas o julgamento ia junto, né? Então sim, era esse peso dessa corda, entendeu? Que não tem para o homem, não tem medição para ele. Onde ele chega, o valor dele ele só acrescenta. Imagina o homem contando: noite passada eu saí com 2 mulheres. Imagina a mulher chegando e falando: noite passada eu saí com 2 homens. Como é que você olha para ele e para ela? Você fica uau para ele e com nojo dela. Entendeu? Então parece que o inferno cabe melhor nele que nela. Porque ela tem que ser a santa, a mãe, como se fosse uma Nossa Senhora, sabe? E ele não, ele fica bem de diabinho. Só que esse diabinho, ele não vai pro céu. Entendeu? Não vai, gente, não vai. Não vai mesmo. E o que eu penso? Eu digo para vocês vão viver até o último segundo da vida de vocês desempenhando seu papel profissional, sexual, familiar. Faça tudo isso buscando a verdade e a santidade. Mas faça. Não existe um momento em que acabou a sua beleza, não. A gente sempre tem a nossa beleza, o nosso encanto, a nossa graça. Dentro daquilo que a gente tem que fazer. Tem mulher que não quer ter um filho porque o corpo dela vai estragar. Não quer amamentar porque o corpo dela vai estragar. A notícia é que o seu corpo vai cair de todo jeito. As mulheres que não tiveram filhos, o corpo delas também está caindo. Que não amamentaram também. Os peitos vão cair todos. E perderam. Perderam de viver esses momentos, entendeu? Que não tem preço. Aliás, eu acredito muito na naturalidade, eu até quero falar mais sobre isso, mas como a naturalidade é vista como um monstro hoje, é difícil falar sobre isso. Então, eu acho que você precisa viver a sua história. Então, assim, não tem um momento em que você acabou para você. Sempre você tem que viver o máximo, com intensidade, sua vida profissional, sua vida sexual, a sua vivência com o mundo, com as pessoas, com o universo, sempre. Da melhor forma possível. Se ele for embora, viva a sua vida. Case-se de novo, namore de novo, se ame. Eu acho, sabe, é o que eu penso. E não julgue outras mulheres.
Não julgue. A gente já julgou muito. A gente matou essas mulheres. É por isso que a gente continua julgando. Porque nós matamos muitas mulheres. Eu acho que está no nosso cérebro a memória ancestral de quantas mulheres nós matamos. Nós é que apontávamos, que acusávamos, nós é que íamos lá mostrar, seguíamos e arrastávamos essas mulheres. Nós, as santas, né, as perfeitas, e matávamos. E eu vou falar uma coisa, sabia que Deus protegeu Maria de nós? Do monstro que nós somos, monstros julgadores. Deus protegeu Maria de nós. Porque se dependesse de nós, nós teríamos arrastado Maria até o centro da cidade e teríamos matado ela e Jesus. Deus protegeu Maria de nós, mulheres. Principalmente de nós, mulheres. É isso que eu tô vendo. É isso. Tchau.